A mente humana é uma estrutura, um sistema e um padrão de estímulos, quer sobre parte do próprio corpo ou de outro corpo, quer a partir de tais partes, né? Estímulos sobre parte do próprio corpo ou de outro corpo, ou estímulos a partir de tais partes. Ou seja, os estímulos podem se aplicar sobre o corpo, ou podem vir do corpo. E a mente é uma estrutura desses estímulos. Mas não só. Ela, repetindo, é uma estrutura, um sistema e um padrão desses estímulos e de outras estruturas, sistemas e padrões gerados pela reflexividade e pela interação intersubjetiva. O organismo, ele recebe e realiza estímulos. E isso é estruturado mentalmente, inclusive. Mas essa estrutura, esse sistema mental, ele não fica restrito a essas relações do corpo consigo, mas se relaciona também com a própria mente. A mente se relaciona com a própria mente, deve ser uma reflexividade, e interage com outras mentes, aí a interação intersubjetiva. Então, a mente humana, tal como qualquer estrutura, sistema padrão inteligíveis por humanos, é efeito direto de vivências humanas, reflexivas e interativas, sendo que uma vivência humana pode ser uma vivência de estímulos, de estruturas ou de ambas as coisas. E esses estímulos, essas estruturas, ou seja, esses objetos de uma vivência, podem ser o próprio sujeito, porque o sujeito pode estimular, pode ser um estímulo, e é uma estrutura. E esses objetos da vivência podem ainda ser um objeto. E um objeto pode ser meramente objeto, ou seja, não ter subjetividade. Ou pode ser um objeto que também é ou pode ser sujeito. Complicou? Nem tanto. Eu, por uma perspectiva, sou um objeto em relação a um sujeito. Mas também posso ser um sujeito. É uma questão de perspectiva. De como um sujeito se relaciona com um outro objeto, com um objeto. Né? Esse objeto pode ser reconhecido como sujeito também, ou não. Uma vivência reflexiva é efeito de estímulos em todas as direções. Sujeito para objeto e vice-versa. Sujeito 1 para sujeito 2 e vice-versa. Né? Vivência reflexiva é efeito de estímulos em todas as direções, somados a estruturas, sistemas e padrões criados quer por outros sujeitos, quer pelo próprio. Em última instância, o software da máquina autoprogramável e flexível é uma estrutura, um sistema e um padrão de estímulos, quer sobre partes do próprio hardware ou de outro hardware, quer a partir de tais partes. Isso aqui é uma analogia, né, entre mente e software. E o software dessa máquina autoprogramável e flexível, que ainda não existe, é uma estrutura não só desses estímulos, mas também de outras estruturas, sistemas e padrões gerados pela reflexividade da máquina e por sua interação intersubjetiva com outras máquinas ou com humanos. O software da máquina, tal como qualquer estrutura, sistema ou padrão inteligíveis por humanos e máquinas autoprogramáveis e flexíveis, qualquer estrutura, é efeito indireto de vivências humanas reflexivas e interativas. Por que indireta? Porque o humano cria a máquina criada por humano cria o software, né? Isso pensando em máquinas que são capazes de criar, máquinas que se autoprogramam e são flexíveis como nós, ou quase como nós. Mesmo diante dessas máquinas, não dá para falar que a mente delas é efeito direto das suas vivências. Ela é efeito indireto de vivências humanas, efeito indireto de vivências humanas, reflexivas e interativas. Isso não nega que o software... Aliás, é que é complicado, né? Para todos nós.
a mente da máquina pode ser feita direto dela mesma, sim. Mas não nega isso que eu acabei de dizer. Ela é feita indireta de vivências humanas, reflexivas e interativas, porque foram os humanos que criaram, em última instância, essa máquina. Ok. Mas, então, há uma diferença entre mente e software. A mente é um software? Talvez sim, em certo sentido, mas o Ray Kurzweil, inventor norte-americano, fala que em tese é possível fazer um download da mente, quando tiver tecnologia suficiente para isso. E essa tecnologia suficiente inclui um conhecimento aprofundado do cérebro humano, para aplicar esse conhecimento sobre um cérebro artificial. E claro, tem que ter a tecnologia para fazer escaneamento do cérebro e criar um cérebro artificial flexível e sofisticado o suficiente, como o nosso. Bom, mas download da mente dá para entender isso de duas maneiras. Primeira maneira, é um download para determinadas peças de hardware acrescentadas a um corpo humano original do software que simula vários processos neurológicos e os efeitos mentais desses processos, repercutindo sobre o conjunto dos processos neurológicos e dos efeitos mentais. Conjunto dos processos, conjunto dos efeitos mentais. Um download da mente seria isso. Pegar o software... gravar em peças de hardware, acrescentar no corpo humano, gravar lá um programinha que simule processos neurológicos e simule os efeitos mentais dos processos neurológicos. De modo que esse software gravado no hardware acrescentado a nós repercutiria sobre os processos neurológicos originais e os efeitos mentais desses processos. Essa é a primeira maneira de entender o que o Ray Kurzweil chama download da mente. A outra maneira seria download para um hardware separado do corpo humano do software que simula vários de seus processos neurológicos e efeitos mentais destes. Entender, como ele coloca no livro, a era das máquinas espirituais, download da mente, como pegar uma mente de um ser humano e colocar no outro corpo, é complicado, né? Eu mostrei aqui duas maneiras de entender esse download da mente, diferentes da maneira como ele mesmo coloca. No primeiro caso, que é esse caso de você ter peças de hardware acrescentadas no corpo humano, né? O segundo caso é um corpo artificial totalmente separado mesmo, que é como o Ray entende, só que ele entende esse hardware separado como um novo corpo humano. Substituto do corpo humano, pelo menos. E que seria transferido de um corpo original para esse corpo artificial, seria a mente, a alma. Enfim. Mas no primeiro caso, em que você tem apenas peças acrescentadas ao nosso hardware original, nesse caso, sem dúvida, a pessoa permanece, em essência, a mesma após o download. O Rei diz que, fazendo a transferência da mente, a pessoa é a mesma, só mudou de corpo. Nesse caso inicial que eu falei aqui, só peças, não o corpo todo, só peças acrescentadas ao corpo original, aí sim, sem dúvida, a pessoa permanece, em essência, a mesma após o download. No segundo acontece o mesmo, a pessoa permanece a mesma, mas que pessoa? A pessoa do corpo original. Bom, mas além disso, dessa falta de mudança aí, sucede algo mais. Há uma máquina, que é o corpo artificial lá, há uma máquina que simula processos neurológicos do organismo original, de tal modo que seu funcionamento simula com grande ou total êxito o comportamento da pessoa, desde que, obviamente, as condições científicas e tecnológicas de então sejam radicalmente mais adequadas que as atuais. Outra condição necessária para tanto é que tenha sido comprovada a ideia, hoje controversa, embora muitas vezes apresentada como evidente, então, comprovada a ideia de que o cérebro sozinho registra todos os sinais relevantes para a estrutura da mente. Embora ele seja ligado, por exemplo, por nervos e vasos sanguíneos
a todo o restante do corpo. Então, dadas essas circunstâncias, repetindo quais são, condições científicas e tecnológicas radicalmente mais adequadas, e comprovada a ideia de que o cérebro basta para registrar a mente, né? Então, dadas essas circunstâncias, mesmo que a aparência da máquina e da pessoa sejam física e psiquicamente indiscerníveis, não terá havido uma transferência da mente, pois a pessoa original continuará com ela, com a mente. E a máquina, na verdade, terá recebido sinais que, em vez de duplicarem, apenas representam ou traduzem sinais do cérebro da pessoa. Esse argumento pode lembrar um pouco o argumento do John Searle contra o Kurzweil, mas John Searle faz um argumento ainda no âmbito da informática tradicional. Aqui eu estou reconhecendo a inteligência artificial, essa fase nova da informática. E inteligência artificial entendida não como foi no início, otimista demais, acreditando que um computador digital talvez já pudesse ter a inteligência de um cérebro humano. Não é assim, claro. O Kurzweil, um cara que entende muito de informática, entende muito de mente, entende muito de várias tecnologias, sabe muito o que está falando. O problema um dos principais é esse, a história de download da mente. Achando que é um problema conceitual aí que não se deu conta. Enfim, tem um passo além em relação ao otimismo exagerado do início das pesquisas em inteligência artificial. Porque ele reconhece que, de maneira muito clara, muito precisa, detalhada, ele reconhece que esse cérebro artificial deveria ter um processamento simultâneo, várias camadas, vários níveis, e os cálculos, o funcionamento não seria apenas digital como o computador que a gente usa hoje em dia e os robôs que existem por aí, mas o funcionamento também seria analógico, né? Teria gradações entre os valores das cargas elétricas, todas as grandezas aí físicas, elétricas, que fossem necessárias para o funcionamento dessa máquina. Entrariam alguns conceitos da física quântica, enfim, é um negócio complicado, com muita simultaneidade, muitas camadas, muita sutileza, muita flexibilidade. Há detalhes técnicos que não cabe agora falar, não vai complicar demais, aí a gente se perde. Recomendo a leitura do livro The Age of Spiritual Machines. Muito bom. Kurzweil. Bom, mas eu estou dizendo aqui, realmente, que se a gente pegasse um corpo artificial com um cérebro artificial e gravasse lá um padrão que pareceria a mente de uma pessoa original, na verdade, essa coisa artificial, essa máquina, estaria recebendo sinais que, em vez de duplicarem, apenas representariam ou traduziriam os sinais do cérebro da pessoa. Portanto, não há transferência sequer de sinais. O que ocorre são a adaptação e a transferência de padrões de sinais, que, entretanto, são formas sem conteúdo. Isso não nega que, no nível pragmático da interação, a máquina devidamente estimulada para ativar seus padrões pode ser reconhecida como uma pessoa e como tendo uma mente, mas será uma outra pessoa com uma mente própria. Seja como for, não faz sentido a ideia de uma mente trocar de suporte físico, a não ser que ela seja um software no sentido estrito. Isso, obviamente, não nega a possibilidade de que, em um contexto científico, tecnológico e ético radicalmente distinto do atual, os seres humanos possam alterar seu corpo, sobretudo o cérebro, de tal modo que ele, de fato, possa receber e transferir software.